Eu nunca pensei que fosse ser o tipo de cara que pega a esposa na cama com outro. Muito menos dentro da própria casa, muito menos na nossa cama, e muito menos do jeito que aconteceu. Mas o que eu fiz depois? Ah, isso ninguém esperava. Nem ela. Principalmente ela. Meu nome não importa muito aqui, mas para vocês entenderem um pouco de como eu sou, 37 anos, trabalho com manutenção de sistemas VAC, aquecimento e ar-condicionado, aqui na Califórnia, mais precisamente no Vale de San Fernando. A vida nunca foi exatamente fácil, mas eu me orgulho do que construí. Tenho minha própria caminhonete, uma casinha de 3 quartos, 2 cachorros e, ou melhor, tinha uma esposa chamada Amanda. A gente estava junto há 8 anos. Casados há 5. Conheci ela numa dessas festinhas de fim de semana em Glendale, casa de um amigo em comum. Ela era aquela típica californiana gata, sorriso fácil, cheia de amigos, vibe meio boa chique. Trabalhava com marketing digital, sempre grudada no celular. E eu? O cara que conserta ar-condicionado e se orgulha de fazer churrasco no quintal todo domingo. Nosso relacionamento era aquele clichê, eu fazia de tudo por ela, enquanto ela, bem, ela fazia o mínimo necessário para parecer que estava investida. No começo, tudo era incrível. Mas com o tempo, as coisas foram mudando. Os carinhos diminuíram, os papos ficaram mais curtos, e ela vivia dizendo que estava cansada ou sem cabeça. Eu tentava entender. Achava que era estresse do trabalho, TPM, sei lá. Teve um período em que ela começou a viajar muito a trabalho. Sempre para San Diego, Los Angeles, às vezes até para São Francisco. Eram eventos, reuniões, encontros com clientes. E eu, trouxa, segurando as pontas aqui. Lavando roupa, fazendo comida, limpando a casa, cuidando dos cachorros. Cheguei a instalar câmeras de segurança em casa por conta de uns arrombamentos na vizinhança, e avisei ela, claro. Não era nada escondido. Mas o que mais me doía era o afastamento emocional. Aquela mulher que antes me mandava mensagem só para dizer que me amava, agora mal respondia meus bom dia. Às vezes passava o dia inteiro online e nem visualizava o que eu mandava. À noite, dizia que estava exausta. E eu engolia tudo calado. Porque, sei lá, a gente casa achando que essas fases ruins são normais. Que tudo passa. Que é só uma maré. Mas aí começou uma coisa que eu não consegui ignorar. Numa sexta-feira à noite, eu estava tomando uma cerveja no quintal depois de um dia puxado de trabalho. Ela tinha dito que ia dormir cedo porque estava com dor de cabeça. Beleza. Quando entrei no quarto para pegar uma blusa, vi o brilho do celular dela piscando. Curioso, olhei de canto, sem desbloquear, sem mexer, juro. Era uma notificação do Instagram, mensagem de Alex. Até aí, tudo bem. Quem sou eu para controlar com quem ela fala? Mas algo me incomodou. O tipo de emoji. A constância com que esse Alex aparecia nos últimos tempos nas conversas aleatórias que ela deixava escapar. E o fato de que ela nunca mencionava ele diretamente. Nunca. Comecei a prestar mais atenção. Num domingo qualquer, ela disse que ia sair para encontrar uma amiga no shopping. Pedi para trazer sabão em pó e ração dos cachorros. Ela voltou com uma sacola da Sephora e nada do que pedi. Disse que tinha esquecido. Mas o mais estranho foi a marca de cinto de segurança do lado do passageiro, ela sempre dirige sozinha. Então fiz o que qualquer marido desconfiado e com acesso a câmeras faria. Revisei os vídeos das câmeras externas. E ali estava. Naquela tarde de domingo, às 15h17, um Audi preto estacionou na nossa garagem. Um cara alto, de camiseta branca e tatuagem no braço esquerdo desceu com um sorriso no rosto e uma caixa de vinho. Ela abriu a porta com um vestido curto que eu nunca tinha visto antes. Abraço. Beijo no rosto. E os dois entrando como se estivessem em casa. Na minha casa. No vídeo, não dá pra ver o que acontece dentro. Mas o tempo que ele ficou ali, quase 2 horas, e a forma como ela saiu para comprar sabão depois,
com o cabelo preso de qualquer jeito e a maquiagem borrada, foi o suficiente para acender todos os alertas. Esperei mais uns dias. Precisava ter certeza. E olha, a certeza veio do pior jeito possível. Na terça seguinte, eu terminei um trabalho mais cedo. Eram umas 3 da tarde. Mandei mensagem para ela dizendo que ia chegar mais tarde porque um cliente me chamou de última hora. Ela respondeu com aquele emoji de ok e um se cuida. Até aí, tudo nos conformes. Mas eu fui direto para casa. Estacionei a caminhonete na rua de trás, entrei pelo portão lateral e desliguei o alarme pelo app no celular. Silêncio total. Os cachorros estavam soltos no quintal, então nem latiam. Abri a porta da cozinha devagar, sem fazer barulho. E aí eu ouvi a risada, a voz, 2 copos brindando. E gemidos. Gemidos. Subi as escadas sentindo meu coração martelar no peito. A porta do quarto entreaberta. A respiração pesada. A cama, minha cama, fazendo aquele rangido maldito. E aí eu vi Amanda, nua, de 4, gemendo o nome do Alex. E ele? Ele só me viu quando eu já estava em cima dele. Não pensei. Só agi. Vocês já ouviram aquela frase, a traição não começa na cama, começa na cabeça? Pois é. No meu caso, começou nos pequenos detalhes que eu ignorava para não surtar. Mas olhando para trás, tava tudo ali. Na minha cara. Eu só não queria ver. Depois que eu peguei os dois no flagra, por um segundo, eu travei. Não por medo, mas porque meu cérebro literalmente não conseguia processar o que meus olhos estavam vendo. Minha mulher, minha esposa, a mulher que eu botei dentro da minha casa, com outro homem. Pelada. Gritando o nome dele como se a gente nunca tivesse existido. A reação dele foi pular da cama como se tivesse visto um fantasma. E foi aí que meu corpo se mexeu sozinho. Avancei. Não para bater, embora cada célula minha gritasse para fazer isso, mas para tirar ele dali. Saí puxando o cara pelo braço, gritando: "Some da minha casa, agora!" A Amanda começou a gritar, tentando cobrir o corpo com o lençol, dizendo: "Calma, não é o que parece." Não é o que parece? Ela realmente achou que podia dizer isso olhando para mim com a maquiagem borrada, a cama toda desarrumada e o cheiro de sexo no ar? O tal Alex pegou a calça às pressas, tropeçando enquanto tentava vestir, gaguejando. Mano, eu não sabia que ela era casada, juro, mano. Eu ri. Um riso seco, meio desesperado. Você acha que essa aliança aqui é de enfeite, otário? Mostrei minha mão esquerda, cai fora antes que eu perca a paciência. Ele saiu correndo pela escada, sem camisa, com o tênis na mão. Amanda ficou sentada na cama, chorando. Chorando. Como se ela fosse a vítima. Como se eu tivesse feito algo errado. Eu não falei mais nada. Peguei meu celular, fui até a estante da sala, desliguei todas as câmeras pela central do app e sentei no sofá em silêncio. Precisava pensar. Respirar. Processar. Amanda desceu enrolada no lençol, tentando se explicar entre soluços. Foi um erro, amor. Eu me senti sozinha, você estava distante. A audácia. Fiquei olhando para ela com uma calma que me assustava. Distante? Amanda, eu lavava suas calcinhas. Você quer falar de distância? Ela tentava se aproximar, mas eu levantei a mão. Fica onde você tá. Nem ousa me tocar. Ela começou com aquele papo padrão, que não sabia como chegou naquele ponto, que se sentia negligenciada, que o Alex era só uma distração temporária. Um colega de trabalho, claro. Um amigo que entendia ela. Que dava atenção. Blá blá blá. Na real? Ela queria alguém para massagear o ego dela. Só isso. E eu, que estava todo dia ralando de sol a sol para manter as contas pagas, para manter aquela casa funcionando, era quem estava sendo distante. Tá bom. Passei a noite no sofá.
Na manhã seguinte, fui direto para a casa do meu irmão, o Lucas. Contei tudo. Ele, que sempre foi mais explosivo que eu, queria pegar o carro e ir atrás do Alex. Mas eu tava calmo. Calmo até demais. Deixa, Lucas. Não vou resolver isso com porrada. Vou resolver do meu jeito. E comecei a montar meu plano. Antes de tudo, precisei entender até onde ia a traição. Porque, sinceramente, se tinha um Alex, podia ter um Bruno, um Carlos, um Diego. Voltei para casa 2 dias depois, num horário em que sabia que ela estaria no trabalho. Peguei o notebook dela. E o celular antigo que ela tinha deixado jogado numa gaveta da escrivaninha. Aqueles backups automáticos de nuvem são uma dádiva. E ali tava tudo. Mensagens no Instagram, no WhatsApp, e até prints de conversas do Slack com o tal Alex. Eles estavam se pegando havia meses. Tinham transado no carro, num hotel em Burbank, e até, na minha churrasqueira do quintal durante uma dessas reuniões com as amigas. Tinha fotos, vídeos, risadinhas, chamadas de vídeo no Zoom que começavam como reuniões e terminavam com ela se tocando pra ele. Eu quis vomitar, mas me segurei. Salvei tudo. Fiz backup triplo. Enviei para meu próprio e-mail, para um pendrive e para o meu irmão. Só por garantia. Na semana seguinte, Amanda tentou fingir normalidade. Mandava mensagem perguntando se eu ia jantar, se a gente podia conversar. Disse que queria ir numa terapia de casal. Eu respondia com monossílabos. Mantinha a calma. E ela confundiu isso com fraqueza. Com perdão. Mal sabia ela que aquilo tudo era só o começo. A gota d'água foi quando eu descobri que, mesmo depois do flagra, ela continuava trocando mensagens com ele. Escondido. Tinha apagado o histórico, mas esqueceu que o backup automático do iCloud ainda estava ativo. A última conversa? 2 dias antes. Alex, ele já caiu fora ou ainda tá te enchendo? Amanda, ainda tá aqui. Mas acho que logo logo vai embora. Tá todo passivo. Nem fala direito. Alex, hahaha, já era. Tá dominado. Amanda, tô só esperando o timing certo. Quero ficar com a casa. Quero ficar com a casa. Aí eu vi tudo com clareza. Ela nunca me amou. Ela amava a casa. A estabilidade. A vida confortável que eu dava. E agora queria tirar isso de mim, me pintar como o homem frio e distante e sair como vítima. Talvez até meter um divórcio por abandono emocional. E ficar com a casa. Minha casa, que eu tinha comprado antes mesmo de conhecê-la. Que estava só no meu nome. Mas ela esqueceu um detalhe: eu sou paciente, mas não burro. Saber que ela queria ficar com a casa foi o empurrão que eu precisava. Até ali, eu ainda lutava com aquele sentimento bizarro de traição misturado com uma tristeza lascada. Mas depois de ler aquela mensagem, cara, alguma coisa dentro de mim desligou. Acabou. Morreu. E quando isso acontece, quando você chega nesse ponto, é como se algo novo nascesse no seu lugar. Algo frio. Calculado. E muito, muito perigoso. Primeira coisa que eu fiz foi marcar uma conversa com um advogado de divórcio. O nome dele era Dean Kaufman, indicado por um cliente antigo. Um senhor baixinho, careca, com uma cara de quem já tinha visto de tudo. Quando contei minha história, ele só balançou a cabeça e disse: se você quiser guerra, vai ter. Mas a gente vai jogar com inteligência. Você me dá os fatos, eu transformo em estratégia. Agora, você tem provas? Escritas? Visuais? Eu entreguei tudo. O pendrive, os prints, os vídeos, as mensagens. Ele olhou para mim com uma expressão quase de orgulho. Você é mais esperto do que parece, rapaz. Isso aqui vale ouro. Depois da reunião, voltei para casa e fingi normalidade. Amanda ainda estava na fase do tentando salvar o casamento, mas já com aquela vibe de quem sabia que estava ganhando.
Ela andava pela casa com mais segurança. Já tinha começado a decorar de novo, colocando almofadas novas no sofá, trocando os quadros do corredor, mudando o papel de parede do quarto de hóspedes, tudo com meu dinheiro, claro. Eu fingia que estava aceitando. Que estava processando. Até ajudei a montar uma prateleira nova que ela comprou. Na cabeça dela, eu estava aceitando a traição como um erro passageiro. Um tropeço. Na minha, eu estava montando um teatro. Uma performance impecável. E o ato final ia ser inesquecível. Mas antes, eu precisava de mais. Mais munição. Comecei a instalar rastreadores. Um AirTag no carro dela. Um microgravador escondido atrás da TV da sala. Ativei de novo o backup automático dos dispositivos dela pro meu notebook, o mesmo que ela achava que eu não usava mais. E comecei a gravar tudo. As mensagens com o Alex continuavam, mas agora mais espertas. Usavam termos genéricos, apelidos, emojis. Só que ela cometeu um erro crucial, esqueceu de sair de uma conta antiga de Instagram que ainda estava logada no notebook. Ali, eles conversavam à vontade. Com direito a áudios, nudes e um plano detalhado do que fariam comigo. Você vai falar que ele ficou frio, distante. Que você tentou salvar o casamento, mas ele se recusou. Com um bom advogado, você consegue metade da casa, talvez até pensão. Ele tá tão mole que acho que nem vai reagir. Tá com a alma morta. Depois a gente viaja, recomeça. Em Santa Bárbara, lembra? Nosso lugar. Nosso lugar. Na hora que eu li isso, minha vontade era de aparecer lá no trabalho dela, jogar o notebook no colo dela e berrar tudo na frente dos colegas. Mas não. Eu queria algo melhor. Algo que não apenas expusesse, mas destruísse a imagem de boa moça que ela cultivava com tanto cuidado. A Amanda era daquelas que vivia postando frases motivacionais no LinkedIn. Empatia é a chave, comunicação é tudo, cuidar de quem te ama é essencial. Pura hipocrisia. E os dois, ela e o Alex, trabalhavam na mesma agência de marketing, a tal Blue Fire Digital. Eu sabia que qualquer escândalo interno poderia afetar diretamente o emprego dos dois. Então fiz o seguinte. No dia 10 de julho, esperei ela sair pro yoga com as amigas. Quando o AirTag me mostrou que ela estava estacionada num condomínio em Sherman Oaks, o mesmo do Alex, eu entrei em ação. Peguei uma pasta com todas as evidências. Escrevi uma carta anônima, explicando como os dois estavam usando horário de expediente e recursos da empresa para manter um caso extraconjugal. Mencionei os vídeos de Zoom, os prints de conversas profissionais que se tornavam sexting, os arquivos de campanhas que ela mandava pro Alex antes do time inteiro ver. E então enviei a pasta física pro RH da Blue Fire. Com cópia para o CEO. 2 dias depois, Amanda chegou em Casa Branca como papel. Aconteceu alguma coisa estranha no trabalho hoje. Fingi que não sabia de nada. Estranha como? Alguém mandou um pacote pro RH. Com fotos. Prints. Meus e do Alex. Nossa. Mas por que fariam isso? Falei, sem nem levantar o olhar da TV. Eu não sei. Tão dizendo que pode dar processo. Que a gente violou regras de conduta. A casa começou a cair. 3 dias depois, ela foi suspensa. Alex também. E aí, o mais bonito, ela tentou acusar outra funcionária de ter armado tudo. Disse que era inveja, ciúmes. Mas as provas eram incontestáveis. O CEO, que era bem rígido com a imagem da empresa, não hesitou. Os dois foram demitidos. Sem direito a indenização. Amanda entrou em modo pânico. Chorava no banheiro. Passava o dia tentando ligar pro Alex, que, aliás, tinha sumido do mapa. Bloqueou ela em tudo. LinkedIn, Instagram, WhatsApp. Apagou as fotos. Mudou a bio. Sumiu. Ela começou a desconfiar de mim, claro. Você acha que foi você, né? Eu? Amanda, você acha que eu teria esse tempo todo?
Eu nem sei o sobrenome do Alex. Ela não tinha como provar nada. E ainda estava desesperada com as finanças. Sem emprego, sem plano B, e com as contas da casa começando a atrasar. Porque, claro, eu parei de pagar tudo que era do interesse dela. Netflix, cartão adicional, produtos de skincare que ela comprava com meu PayPal. Tudo cancelado. Na semana seguinte, fui com meu advogado ao cartório e iniciei oficialmente o processo de divórcio. Entrei com pedido de expulsão do lar alegando traição com provas materiais, quebra de contrato conjugal e tentativa de fraude patrimonial, com base nas mensagens onde ela dizia que queria me tirar da casa. A cereja do bolo? No domingo, fiz questão de convidar alguns amigos pro churrasco, aqueles que ela dizia que não suportava. Coloquei música alta, cerveja no gelo, carne na grelha. Ela apareceu no quintal com cara de zumbi e perguntou: "Você acha que isso é necessário?" "Ué, tô só curtindo meu domingo." "Você disse que tava tudo bem entre a gente, lembra?" No meio da festa, recebi a notificação no celular. O juiz tinha concedido uma liminar permitindo que ela saísse da casa no prazo de 7 dias. Motivo: infidelidade comprovada com risco de prejuízo moral e material ao cônjuge fiel. Tradução: rua. Quando li o documento, olhei para ela, que assistia tudo da janela da cozinha, e sorri. Ela empacotou as coisas aos prantos. Tentou me convencer de que ainda me amava. Disse que tinha sido só um deslize. Que ela era humana. Que estava arrependida. Eu só disse: "Amanda, você não perdeu um marido. Você perdeu um protetor. Um aliado. E acima de tudo, o único idiota que ainda te respeitava." 7 dias depois, ela saiu. Sem metade da casa, sem carro, também estava no meu nome, sem emprego e sem amante. Eu? Fiquei com a casa limpa, o nome limpo e um alívio no peito que nem dá para explicar. Mas ainda não era o fim. Se expulsar Amanda de casa foi o primeiro soco no estômago dela, o que veio depois foi o nocaute. Porque, para mim, não bastava ela simplesmente sair. Não depois de tudo. Depois das mentiras, da manipulação, da tentativa de me passar para trás e ficar com a casa. Eu queria, e precisava, que ela sentisse na pele o peso de cada escolha podre que fez. E o universo, às vezes, colabora com quem espera em silêncio. Logo após a saída dela, a vizinhança inteira ficou sabendo. Não por mim, mas porque ela mesma começou a espalhar uma versão torta dos fatos. Disse para uma vizinha nossa, a Teresa, aquela fofoqueira profissional, que a gente estava se separando porque eu era emocionalmente abusivo e que ela estava tentando recomeçar. 2 dias depois, escuto a Teresa no portão com outra moradora. Coitada da Amanda. Tava tão abatida. Disse que o marido controlava até o dinheiro do shampoo. Eu ri. Shampoo? A mulher usava creme de argan marroquino de $300. Controlado? Eu dava era liberdade demais. Foi aí que decidi jogar a cartada final. Lembra do notebook dela? O antigo? E o Instagram logado que eu mencionei? Pois é. Ainda estava lá. E sabe o que mais eu achei? Um rascunho de e-mail endereçado à irmã dela, nunca enviado, mas salvo nos rascunhos. O e-mail dizia o seguinte, palavras dela: "Eu sei que parece cruel, mas o plano é simples, ou ele aceita o divórcio amigável, ou vou jogar com o psicológico." Dizer que ele me manipulava, que era agressivo. Eu sei que os amigos dele vão cair em cima, mas com o tempo eu viro o jogo. A maioria sempre gostou de mim. Só preciso que ele saia da casa e eu fico com o imóvel. Depois disso, tudo se acerta com o Alex. É isso. Ela já tinha planejado queimar meu filme. Já estava tudo desenhado. Só que agora era minha vez de escrever o roteiro. E meu final era bem diferente do dela. Primeiro, peguei o texto e fiz questão de enviar pro grupo da família dela. Com todos os irmãos, primos e até os pais, que sempre me trataram bem, mas nunca souberam direito o que estava acontecendo. Eu mandei com um simples comentário: já que ela vai contar a versão dela,
Aqui está o rascunho do que seria. Explodiu uma bomba. A irmã dela me respondeu em 30 minutos, dizendo que estava enojada. O irmão ficou em choque. O pai, que sempre foi mais durão, só mandou: ela vai colher o que plantou. Enquanto isso, Amanda começou a aparecer em grupos de emprego no Facebook. Criou um perfil no LinkedIn novo, tentando reconstruir a reputação depois da demissão escandalosa. Só que alguém, que não fui eu, mas talvez o universo, vazou no Glassdoor uma resenha anônima sobre a Blue Fire com detalhes demais para ser coincidência. Ambiente tóxico. Supervisores mantêm relações inapropriadas durante o expediente. RH ineficaz. Decisões pessoais afetam o desempenho da equipe. A postagem viralizou. E com o tempo, o nome dela começou a circular nos bastidores de outras agências. Reputação arranhada. E o Alex? Sumido. Bloqueado. Ignorando. E aí veio a joia da vingança, o carro. Lembra que eu disse que estava no meu nome? Amanda insistia que o carro era dela, já que usava todo dia. Mas o contrato de financiamento dizia outra coisa. E como ela parou de pagar as parcelas depois da demissão, eu apenas exerci meu direito. Fui até o pátio onde ela tinha deixado o carro, abri com a chave reserva e levei de volta. Tranquilo. Legal. Sem aviso. No mesmo dia, recebo mensagem. Amanda, você tá brincando, né? Onde tá meu carro? Meu carro, Amanda. E tá na minha garagem. Amanda, você tá sendo cruel. Não. Tô apenas fazendo o que você tentou fazer comigo. A diferença é que eu tô fazendo direito. Ela surtou. Mandou o áudio chorando, dizendo que eu tava acabando com a vida dela. Que precisava do carro para entrevistas de emprego. Que não tinha ninguém mais. Que tava arrependida. Mas já era tarde. Ela cavou isso. Com pá, picareta e sorriso no rosto. E para encerrar com chave de ouro, deixei um envelope na porta da casa dos pais dela, onde ela estava morando de favor. Dentro, uma cópia do documento de divórcio, a petição da liminar e uma cópia da última mensagem que ela mandou pro Alex antes de ser bloqueada. Eu só queria que ele saísse da minha vida. Agora que ele saiu, você não vai sumir também, né? Ele sumiu. Eu saí. E ela ficou. Ficou com nada.